Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, a última gota de Espiritismo de O Livro dos Espíritos, Penas e Gozos Futuros, livro 4, capítulo 2. Vamos finalizar e não esgotar o assunto do item, que não tem capacidade para isso, Paraíso, Inferno e Purgatório, questões 1018 e 1019. Vamos estudar? Vamos lá. 1018. Em que sentido se deve entender as seguintes palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Resposta. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que só reina sobre os corações puros e desinteressados. Ele está em todo lugar em que o amor ao bem domine, mas os homens ávidos pelas coisas desse mundo e presos aos bens da terra não estão com ele. Olha, Jesus dizia isso principalmente porque a ideia do Messias, a ideia do Salvador do povo de Israel, que foi a promessa que o próprio Cristo fez aos capelinos ou capelanos quando vieram para a terra, exilados de Capela, que o próprio Jesus viria trazendo a forma de agir, sendo o modelo da humanidade. A questão 625 do Livro dos Espíritos é clara. Qual ser mais perfeito enviado à Terra para servir de guia e modelo da humanidade? A resposta é Jesus. Simples assim. Então ele veio mostrar, olha, é assim que age. Diante de cada adversidade é assim que age. E como, enfim, vieram aquelas predições, aquelas profecias, e o Cordeiro de Deus vai sofrer isso, vai sofrer aquilo, tinha que ser um sujeito extremamente evoluído, perfeito, como é Jesus, para vir e falar assim, o Isaías falou que eu vou passar por isso, tá bom, eu passo, então vou mostrar que sou eu. O profeta não sei o que falou que eu ia passar por isso, então beleza, eu passo para mostrar que sou eu, perdoando, né, pregando o arrependimento o tempo todo, falando da fé das pessoas, criando os prodígios que os profetas diriam que o Messias faria. Mas esses mesmos profetas, essas mesmas escrituras também diziam que ele libertaria o povo judeu e faria o povo judeu o, o dono do mundo, os melhores do mundo, não é? E que era a nação escolhida, era o povo escolhido por Deus para mandar inclusive o Messias que ia sumir com os romanos de lá. Na época que Jesus veio, a Roma dominava o mundo e dominava também, evidentemente, a Palestina, aquela região toda lá. Então, a ideia do Messias estava atrelada a um grande general que ia expulsar Roma de lá e transformar aquilo que Roma era para o mundo, a dominação romana, iria ser a dominação judia, ou de Israel, enfim, a dominação do povo escolhido por Deus. Era essa a ideia que se tinha. Então Jesus frisava o tempo todo, principalmente quando ele estava diante das autoridades. Falavam, você é o rei dos judeus? Ele falava, não, meu reino não é desse mundo. Eu não estou aqui para ser rei dos judeus, para ser rei dos samaritanos, para ser rei dos romanos, para ser rei dos persas, para ser rei desse ou rei daquele. Meu reino não é desse mundo, porque a ideia é que a Terra é uma escola para alguns, é uma prisão para outros e é um hospital para outros. Então não se reina nesses locais. É fora desse local, quando eu recebo alta do hospital, quando eu recebo o alvará de soltura da prisão, quando eu recebo o canudo da formatura da escola e eu volto para casa. É esse reino espiritual que Jesus, é nesse reino que Jesus reina. Por isso que é o sentido figurado da palavra, não é necessariamente um local circunscrito, né? Eu na sétima esfera da terra, então Jesus é o rei, para todos nós vamos lá. Não, isso não. É no sentido figurado. A ideia é exatamente essa, é simples. Meu reino não é desse mundo. Então para de ficar pensando no material, porque onde há o reinado do bem, onde há a ideia de evolução terminada, perfeita, feita, é no plano espiritual. Esse é o ponto. Aqui na Terra estamos de passagem, como eu disse, para alguns de nós um hospital para nos curarmos, para alguns de nós uma escola para aprendermos e buscarmos o conhecimento que nos leva à evolução, e para alguns de nós uma prisão, onde nós estamos aqui
expurgando de nós, purgando de nós, como estudamos em outras questões, purgando de nós males que cometemos e que impregnam o nosso perispírito e está difícil de tirar. Certo? Seria mais ou menos isso. 1019, última questão do Livro dos Espíritos. O reino do bem jamais poderá acontecer na Terra? Depois da resposta do Espírito de Verdade vem uma explicação de São Luís. Tá? O reino do bem jamais poderá acontecer na Terra? Kardec estava preocupado, né? Resposta. O bem reinará na Terra quando entre os espíritos que vierem habitá-la, os bons prevalecerem sobre os maus. Então farão reinar o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a Terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só a deixarão quando o homem tiver banido dela o orgulho e o egoísmo. Nossa, até um desespero. Os maus só vão sair daqui quando banirmos da terra o orgulho e o egoísmo. Mas estamos em transição. Estamos em transição. Estamos passando de provas e expiações para regeneração. E esse período bastante turbulento, é igual uma reforma numa casa. Quem já viu ou já fez reforma morando na casa é um caos, é um inferno. Daí a ideia do termo que se usa, né? Não é eterno, evidentemente, mas se vive uma ideia de inferno e depois fica bonito. Né? Mais ou menos isso. Né? É chato, é complicado, é desafiador, é desagradável, mas depois fica bom. Né? Seria mais ou menos isso. É o que está acontecendo com a Terra agora. Após a explicação de São Luís, eu finalizo essa parte. A transformação da humanidade foi predita, e vós já tocais o momento que todos os homens que auxiliam o progresso estão tornando cada vez mais próximo. Ela se realizará, essa transformação da humanidade, se transformará através da encarnação de espíritos melhores que constituirão uma nova geração sobre a Terra. Então, os espíritos dos maus que a morte ceifa a cada dia e de todos os que tentam deter o ritmo das coisas serão excluídos da Terra, pois ficariam deslocados entre homens de bem cuja felicidade perturbariam. Eles irão para mundos novos, menos adiantados, cumprir missões penosas onde poderão trabalhar para seu próprio adiantamento e, ao mesmo tempo, para o adiantamento de seus irmãos ainda mais atrasados. Aí São Luís pergunta, fazendo uma alusão à Bíblia, ao degredo, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso e vieram para a terra arar o solo com o suor do seu rosto. A pergunta dele é assim: não vedes nessa exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido? E no homem que veio à terra em condições semelhantes, trazendo consigo o germe de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? Essa ideia de que os maus serão exilados da Terra para um planeta mais atrasado, Quiron, X9, enfim, o nome que se queira dar, e lá vai ser um planeta que está passando de primitivo para provas e expiações, é de provas e expiações também, portanto não houve retrogradação, não voltou para trás, mas não tem nada que tenha aqui na Terra de evolução tecnológica, por exemplo, é como a Terra era há, sei lá, 20, 30 mil anos. Certo? Então dá muito trabalho para começar lá. Não é a figura do paraíso perdido, não é a ideia de que Adão e Eva cometeram pecado, foram expulsos do paraíso e vieram para cá para sofrer o mal que causaram, de desobedecer Deus e ter comido uma fruta. Nossa, que Deus mau. É uma figura, né? É uma figura. Considerado sob esse ponto de vista, o pecado original está ligado à natureza ainda imperfeita do homem, que por essa razão só é responsável por si mesmo e por suas próprias faltas, e não pelas de seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai então com zelo e coragem na grande obra de regeneração, pois colhereis 100 vezes mais os grãos que tiverdes semeado. Infelizes dos que fecham os olhos à luz, pois preparam para si
longos séculos de trevas e decepções. Infelizes dos que concentram todas as suas alegrias nos bens desse mundo, pois enfrentarão mais privações do que gozos que tiverem. Infelizes, sobretudo, os egoístas, pois não encontrarão ninguém para ajudá-los a carregar o fardo de suas misérias. Porque se forem todos esses que São Luís cita para o planeta que está passando de primitivo para regeneração, primitivo para provas e expiações, olha, vai demorar para chegar ao conforto que tem hoje. Imagina a Terra há 30 mil anos. Seria mais ou menos isso. Então, quando ele fala aqui, infelizes os que fecham os olhos à luz, pois preparam para si longos séculos de trevas e decepções. Que vai ter que começar tudo de novo lá para chegar no ponto que está hoje. Longos séculos. Infelizes os que concentram todas as suas alegrias nos bens desse mundo, pois enfrentarão mais privações do que os gozos que tiverem. Bem material como sendo mais importante do que tudo, dinheiro mais importante do que tudo, poder mais importante do que tudo, e grandes assassinatos, grandes dificuldades, grandes golpes, grandes sofrimentos proporcionados aos outros, inclusive da própria família, por causa de poder, por causa de dinheiro, por causa de bens materiais. Quando for lá para o planeta que está começando em provas e expiações, não tem nada disso, bem. Vai ter que começar tudo de novo, e vários e longos séculos, até chegar num ponto que estamos hoje. Vale a pena? Não, já respondo, não. Definitivamente não. Onde está aqui? Pois enfrentarão mais privações. Infelizes, sobretudo, os egoístas, pois não encontrarão ninguém para ajudá-los a carregar o fardo de suas misérias. Porque vai chegar lá, vai encontrar só egoísta, mais que ele ainda. Os egoístas vão ser os bonzinhos lá, pra você ter uma ideia. Então não vai ter ninguém para colocar a cabeça no ombro. Vai ser complicado. Não vale a pena. É isso que o Espiritismo vem falar para a gente o tempo todo. Olha, presta atenção. Aquilo que é material, aquilo que seus olhos veem, que seus ouvidos ouvem, que seu nariz sente o cheiro, que sua boca sente o paladar e que a sua pele sente o toque, isso não existe, isso acaba, isso é matéria, isso acaba a qualquer instante. O que não se vê com os olhos, não se ouve com os ouvidos, não se sente com o nariz, não se tem-se o paladar, não se sente pela pele, que é o mundo real, que é o que existe, para onde a gente vai voltar. Você está encarnado aqui na Terra em uma dessas três possibilidades. Ou você está internado em um hospital para reparação, ou você está matriculado numa escola para evoluir, para crescer, para aprender, ou você está internado num instituto prisional pelo equívoco que você cometeu e com todas as agruras que isso envolve. Quando você recebeu o alvará de soltura da prisão, ou a alta do hospital, ou o canudo do diploma da formatura da escola, você vai voltar para de onde você veio, de onde eu vim, de onde nós viemos, que é a verdadeira vida. Porque dá importância gigantesca, como se só existisse o hospital, como se só existisse a escola, como se só existisse a prisão. É essa libertação que a verdade que o Espiritismo nos traz deve proporcionar. Mas aí cada um tem que querer, não é? É isso, meus amores. Foi um prazer gigantesco ter estado com vocês todo esse tempo aqui. 1019 questões de O Livro dos Espíritos, gota a gota, dia a dia, dia após dia, gota do Espiritismo. Essa é a última gota de O Livro dos Espíritos. Que Deus nos ajude a criarmos outras gotas de Espiritismo e que tenha sido útil para alguém. Para mim foi muito útil, aprendi muito compartilhando com vocês esse estudo maravilhoso de O Livro dos Espíritos. Espero que tenha servido para mais alguém, mas tendo servido para mim já é uma coisa muito boa, né? Tomara que para mais alguma pessoa tenha servido também. E se serviu para você, temos todos esses vídeos, são mais de 300 vídeos, que você pode mandar para alguém
que você acha que vai despertar alguma coisa ali. Eu sou Fábio Pereira, essa foi a Gota do Espiritismo. Esse é o último capítulo. Um beijo enorme para todos e cada um de vocês. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade. Obrigado, Jesus, pelo acréscimo de misericórdia. Obrigado, mentores que ficaram ali tentando enfiar nessa cabeça dura alguma inspiração. Desculpa por isso. Obrigado ao seu Otávio, meu guia espiritual, pela ajuda e que assim seja. Tchau, gente.